Olá, como vão? O meu nome, para quem não me conhece, é Jader Alves. Eu sou professor aqui do NPT, o Núcleo de Profissionalização Teatral do Teatro Lala Schneider. Bem, aqui no NPT eu leciono diversas disciplinas, práticas e teóricas. E entre as teóricas, uma das minhas disciplinas é a História do Teatro Brasileiro. E quando eu estou falando sobre a história do teatro brasileiro, eu sempre, em algum momento da aula, eu faço uma pausa para falar de um assunto muito específico. É um capítulo à parte na nossa história. E aí, para falar de uma das pessoas mais importantes, uma das pessoas mais relevantes da nossa história, talvez até a mais relevante em certos aspectos. Muitos de vocês já devem estar percebendo que eu estou falando deste senhor aqui, Nelson Rodrigues, considerado pela crítica como o maior e mais importante autor, dramaturgo da história do teatro brasileiro. Nós vamos falar sobre o Nelson em dois vídeos, em dois momentos, da seguinte maneira. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a biografia do Nelson, a história da vida dele. Quem foi Nelson Rodrigues? E por quê? Porque é muito importante a gente entender os principais aspectos que aconteceram na vida dele para entender a profundidade da obra. E aí no segundo vídeo a gente vai falar então da obra do Nelson. E por que isso é tão importante? Porque a vida do artista muitas vezes se reflete na sua obra, né? Cargas emocionais e etc. Mas em alguns artistas isso é mais profundo, mais importante. E esse é o caso quando a gente fala de Nelson Rodrigues. Vocês vão ver aqui através do relato que aconteceram coisas muito contundentes na vida do Nelson que se refletiram na obra. Mas enfim, vamos falar de Nelson Rodrigues então por um tempinho aqui com vocês. O nome completo do Nelson é Nelson Falcão Rodrigues e ele nasceu em Pernambuco, no Recife, em 23 de agosto de 1912. E aí faleceu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos. O mais curioso é que o Nelson ele atingiu esse status, nessa posição de ser considerado o dramaturgo mais importante da história do teatro brasileiro, com uma obra relativamente pequena em termos de quantidade. São apenas 17 peças escritas por ele. Mas o fator que o torna o autor mais relevante da nossa história é a qualidade e os diferenciais da obra dele. O Nelson é responsável pela modernização do teatro brasileiro com muitos anos de atraso em relação à modernização de outras artes. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso a seguinte. Inclusive, né, sem desmerecer nenhum outro autor, porque cada artista é um artista em particular, mas alguns têm contribuições mais transformadoras para o conjunto do que se entende por arte, né? A Fernanda Montenegro, inclusive, costuma dizer que o Nelson é um norte na história do teatro brasileiro, que existe um teatro antes do Nelson Rodrigues e um depois do Nelson Rodrigues. E a gente vai ver por quê. Em 1922, ou seja, quando o Nelson tinha 10 anos de idade, aconteceu a Semana de Arte Moderna no Brasil, em São Paulo, em fevereiro de 1922. E foi esse movimento, a Semana de Arte Moderna, que propagou e que inaugurou o modernismo no Brasil, né? A escola estética chamada modernismo. E ali estavam englobadas e engajadas todas as manifestações artísticas: literatura, música, escultura, pintura, arquitetura, né? Quando a gente fala de literatura, englobando tudo, inclusive poesia, enfim. Todas as manifestações artísticas, menos uma: o teatro. A forma como se praticava teatro naquele momento, desde o surgimento da história do teatro no Brasil até aquele momento, era um modelo muito inspirado no que se fazia na Europa, especialmente na corte portuguesa, né? O imperador, o rei Dom João VI já, trazia para o Brasil companhias teatrais inteiras de Portugal para se apresentar aqui. E por isso deixou esse legado, entre aspas, de que o teatro brasileiro se fez durante muito tempo por cópia pura e simples do estilo de dramaturgia e de encenação
europeus, especialmente em português. E com isso, se tornou, de certa forma, confortável para as companhias teatrais posteriores irem replicando esse modelo, porque o público já estava íntimo desse formato, gostava desse formato, e existe uma certa divergência até de opiniões por que o teatro não entrou na Semana de Arte Moderna, mas eu atribuo muito a isso, até um certo comodismo, melhor dizendo, de não se querer modernizar, de não se querer, né, entre aspas, não perder tempo com isso. Mas, enfim, o teatro brasileiro só veio se modernizar, ser um teatro mais de vanguarda, pelas mãos do Nelson Rodrigues em 1943, portanto com quase 22 anos de atraso. E isso se deu através da estreia antológica da peça Vestido de Noiva, que aí a gente vai falar mais detalhadamente no segundo vídeo, quando a gente for falar da obra do Nelson. Como eu disse, vamos lá, porque falar do Nelson da obra do Nelson sem entender a vida dele não tem como. Vários fatores que contribuíram para que ele se tornasse esse nome lendário e emblemático da nossa história é que a gente vai tratar aqui agora. Lógico que a gente vai fazer um apanhado mais generalizado, mais sintético, porque o Nelson seria alvo e motivo de palestras longuíssimas, se fosse o caso mais de um dia, etc. Então a gente vai fazer um apanhado bem genérico, mas que considero que seja suficiente para que a gente entenda bem a proposta desse autor. E, por acaso, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, né, quem gosta de ler, especialmente, quem não gosta, é legal que tente adquirir o hábito, que é muito importante para o autor. Mas eu recomendo esse livro, chama-se O Anjo Pornográfico, do autor Rui Castro. Rui Castro, para quem não conhece, é um jornalista brasileiro muito famoso por executar biografias de grandes nomes da nossa história, não só do teatro, das artes, mas de modo geral. O Rui faz um detalhamento muito profundo da vida do Nelson nesse livro. Bom, então, quem foi Nelson Rodrigues? Nelson é o quarto filho do casal Mário Rodrigues e Maria Esther Rodrigues. O casal teve no total 14 filhos, sendo que o Nelson e o Mário Rodrigues Filho são os mais famosos. O pai do Nelson ele era um jornalista lá em Pernambuco, no Recife. Porém, ele era dono de um jornal lá, porém era um jornal de opinião muito combativa, de posições políticas muito concretas e que não agradavam a muita gente. Então o pai do Nelson começa a sofrer certas perseguições políticas lá no Recife. E aí ele resolve se mudar para o Rio de Janeiro. Ele faz isso em 1916, quando o Nelson tinha 4 anos de idade. Os demais irmãos do Nelson então já nasceram todos no Rio de Janeiro. Quando o Nelson tinha por cerca de 12, 13 anos, ele voltou uma vez para o Recife para visitar alguns parentes e tal, mas esse é o único registro que existe de um retorno do Nelson ao Recife. Ele se considerava, no final das contas, carioca mesmo. Então, quando chega no Rio de Janeiro, o pai do Nelson, ainda ali naquele cenário, uma pessoa ainda desconhecida, ele obtém emprego num jornal chamado Correio da Manhã, que era de um empresário chamado Edmundo Bittencourt. Alguns anos depois, já em 1920, cerca de 8 anos depois de chegar no Rio de Janeiro, o pai do Nelson, o Sr. Mário, se desentende com esse dono do antigo jornal onde ele trabalhava e funda seu próprio jornal chamado Amanhã. E justamente pelo fato do pai ser jornalista, alguns dos filhos se interessam pela área também. E um dos que mais se interessa os que mais se interessam pela área são o Mário Rodrigues Filho, o mais velho, o Milton e o Nelson. Então, aos 13 anos de idade, o Nelson pediu para o pai para trabalhar no jornal. E o Sr. Mário disse ok, permitiu, imaginando que o filho dele ia querer trabalhar na seção esportiva, porque o Nelson, desde pequeno, é um grande apaixonado por futebol. Mas aí vem o primeiro dado muito, muito, muito importante, muito relevante sobre o porquê
que a obra do Nelson tem uma carga dramática e quase trágica tão grande. Esse fato que eu vou falar agora é o primeiro que a gente precisa entender para entender a obra do Nelson. Ao contrário do que o pai imaginava, então o Nelson pede para trabalhar no jornal, mas não na seção esportiva, e sim na seção policial. Porque aí ele teria possibilidade, e agora a informação pode ser um pouco chocante, mas é a verdade. Trabalhando na seção policial, Nelson teria chance de ter um contato mais próximo com um detalhe da vida humana que mais lhe chamava atenção, que mais lhe prendia a atenção, que mais Nelson era quase obsessivo com essa questão, que é a morte. O Nelson não significa que ele tinha tendências suicidas ou que ele era um serial killer ou nada do gênero, não é que ele gostasse de morte no sentido de matar alguém ou de se matar, não é nada disso. Mas o Nelson era um aficionado pelos ritos de morte. Ele achava muito bonitos os enterros, que naquela época eram muito mais luxuosos, que hoje em dia muito mais cheios de cerimoniais, né? O caixão às vezes era levado em veículos, né, antigos puxados por cavalos, enfim, ele fala isso, né, nas entrevistas que ele dá. Então ele se identificava com esses rituais de morte, o que a morte simboliza na vida do ser humano, não a morte em si, né? Inclusive ele tem uma frase muito famosa que ele diz que a morte é o nosso grande despertar, ou seja, muita coisa só se entende sobre o cidadão depois que ele morre. Mas enfim, trabalhando na seção policial, ele teria contato, né, com várias notícias desagradáveis, mas também teria esse contato mais próximo com esse elemento que tanto o seduzia, por assim dizer. E o que mais interessava para ele não era então os crimes passionais, ou seja, aqueles crimes que eram cometidos em nome do amor. Naquela época era muito comum que as filhas, ainda era muito comum, sempre foi, né, na antiguidade, ainda nesse início do século XX, ainda era um certo hábito que as meninas às vezes fossem obrigadas a casar não necessariamente com o rapaz que ela gostava, mas com quem que fosse conveniente para a família. Isso gerou, pasmem, acreditem vocês ou não, antigamente, né, nessa época que o Nelson se interessava por isso gerava muitos pactos de morte entre esses enamorados. Uma coisa meio Romeu e Julieta, assim. Se eu não posso ficar com você em vida, então vamos nós dois morrermos juntos. E o Nelson, então, se interessava muito por cobrir esse tipo de evento e esse tipo de situação, esse tipo de histórias que ele via nessas histórias reais que ele ia cobrir como jornalista. Ele via nisso uma oportunidade única de tomar esse contato e isso foi influenciando a obra dele futuramente. A criação de alguns personagens do Nelson posteriormente se deve a esse contato com casos da vida real. Bem, o sucesso do jornal, então, do Nelson, do pai do Nelson, não só por essa razão, mas por várias outras, porque era um jornalismo meio popular, meio sensacionalista, alcançou grande sucesso. Eles passaram a ter uma posição muito mais confortável, logo se mudaram. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles foram morar num bairro chamado Aldeia Campista, que hoje em dia tem outro nome, que vale mais ou menos ali a região do Maracanã, Tijuca, no Rio de Janeiro, que era um bairro de Zona Norte, um bairro pobre. E aí, nessa época, devido ao sucesso do jornal, eles conseguem se mudar, então, para uma casa grande, bonita, no bairro de Copacabana, que ainda hoje é um bairro glamouroso do Rio de Janeiro. Naquela época, era muito mais. Mas, segundo o próprio Nelson, o grande laboratório dele, onde ele tirou as maiores referências de vida para escrever sua obra, não só as peças, mas crônicas, contos, etc., foram provocadas, nasceram ali nos hábitos vigentes da classe média baixa do início do século XX na zona norte do Rio de Janeiro. Aliás, falando nisso, vou contar um episódio bem peculiar aqui, que o Nelson viveu quando ele tinha por volta de 8 ou 9 anos de idade, assim, primeiros anos de escola, né? Primeira série, segunda série do ensino fundamental. Uma professora da época pediu para que os alunos fizessem uma redação, contassem uma história da sua própria cabeça, né? O Nelson, quando ele relata isso, ele fala assim, uma história da minha própria cabeça, né? O que hoje em dia a gente chama de redação.
E aí, enquanto seus coleguinhas de classe escreveram histórias sobre animaizinhos de estimação, escreveram histórias sobre viagens, sobre sua família, o Nelson contou a seguinte história de um homem que chega em casa aos 8 ou 9 anos de idade, prestem atenção. Ele tinha quando escreveu isso. Um homem chega em casa e surpreende sua mulher com um amante. Então o homem mata o amante e a sua mulher, depois se ajoelha aos pés da falecida e lhe pede perdão. Isso é óbvio que os pais do Nelson foram chamados na escola para dar explicações, teve que ser trocado de escola e tudo mais. Mas esse é um fato muito relevante para entender como funcionou a cabeça do Nelson desde sempre. E esse tema central dessa redação dele serve mais tarde para ele dar título a uma das suas peças mais famosas, que é o Perdoa-me por me traíres. Bem, mas de um modo geral, a personalidade do menino, do pequeno Nelson, era muito introspectiva. Um menino retraído, tímido. Nelson foi um tímido o resto da vida, mas obviamente depois, né, também se libertou um pouco disso, mas o menino Nelson Rodrigues era uma pessoa muito introspectiva. E ele, com isso, essa introspecção fez com que ele fosse um leitor voraz. Ele lia de tudo, né? Especialmente literatura dos autores românticos do século XIX. Mas, segundo ele lia de tudo, de bula de remédio à lista telefônica, a todos os autores famosos, especialmente Dostoiévski. Dostoiévski é citado várias vezes pelo Nelson em entrevistas, enfim, como sendo seu autor favorito, né? Para quem não conhece, é um autor, um contista russo do século XIX, e que se algumas obras do Dostoiévski, se você se você as ler com atenção, você vai encontrar algumas fontes de inspiração que o Nelson tirou dali. Nessa época também, né, ainda na infância, nasce a descoberta por essa paixão, que é o futebol, que iria acompanhar ele pelo resto da vida, também na sua obra literária. O Nelson se torna mais tarde também um cronista de futebol, né? Como eu disse, ele era um autor plural. Escrevia não só teatro, e entre as variedades, ele escreveu também muito sobre esportes. O time do coração do Nelson era o Fluminense, né? Só por curiosidade, para quem tiver essa curiosidade, é o time do coração do Nelson. A ligação da família Rodrigues é tão grande que mais tarde o estádio do Maracanã recebe o nome do irmão do Nelson como homenagem. Todo mundo conhece só como o estádio do Maracanã, mas esse é o nome de fantasia, digamos assim. O nome oficial do estádio Maracanã é Estádio Mário Rodrigues Filho, que era então o irmão mais velho do Nelson. Bom, isso então é uma pincelada rápida sobre o que foi a infância do Nelson. Vamos falar um pouquinho para frente agora, adolescência e juventude do Nelson. Então, ali a partir de 1920, como eu disse, o pai fundou esse jornal, que logo se torna um sucesso, a família melhora de condições financeiras, porém, em 1928, o pai do Nelson acaba perdendo esse jornal amanhã numa disputa com um sócio. Se desentendeu de alguma maneira com o sócio e entraram em um processo judicial e ele acaba perdendo o jornal. Mas ele logo se refaz e funda um outro jornal, inclusive com a ajuda financeira do vice-presidente da época, Fernando de Melo Viana, que esse é um outro dado muito importante. A família Rodrigues sempre foi meio íntima do poder, né? Assim, eram amigos de políticos, de presidentes, por conta até da questão do jornalismo, né? Acaba se aproximando. Então, com essa ajuda, o pai do Nelson funda um novo jornal que vai se chamar Crítica. E nesse jornal, então, o Nelson seguiu o pai junto com os irmãos Milton, Mário Filho e Roberto. Né? Foram os 4 irmãos trabalhar na redação do novo jornal junto com o pai. E aí, ali ele continua escrevendo a sua página policial, enquanto o Mário Filho cuidava de esportes, o Milton de assuntos mais gerais, e o Roberto Rodrigues, que não era jornalista, mas era um artista plástico muito, muito importante para o início dessa história do modernismo nas artes plásticas. Então, como ele era um talentoso desenhista, ele fazia as ilustrações do jornal, das matérias, né?
fotografia ainda era uma coisa nova e precária, na época, especialmente para um jornal novo no Brasil. Então, muitas matérias eram ilustradas, né, com desenhos. E o jornal era um sucesso de vendas pelo mesmo motivo do anterior. Era uma cobertura política apaixonada e relatos de crimes também de forma, né, mais sensacionalista, o que acaba trazendo grande sucesso de venda. Mas esse jornal, infelizmente, iria durar pouco na vida dos Rodrigues, né? Ele foi fundado em 28, no início de 1928, e já deixa de existir em dezembro de 1929, né? Pouco mais de um ano. Aliás, desculpa, em 1930. Em 1929 ocorre um fato, já no final de 1929 ocorre um fato que começa a contribuir tanto para a decadência do jornal A Crítica, da família Rodrigues, quanto contribui também, esse é outro fato muito importante, talvez um dos fatos mais importantes da vida do Nelson, que contribui para que ele carregue para o resto da vida na sua obra literária essa certa morbidez, né, que a gente vai observar na obra dele. Acontece o seguinte, era final de ano, né, na edição de 26 de dezembro de 1929, o jornal, até de certa forma por falta de assunto, publica na sua, né, porque final de ano não tem mais muita notícia para se dar, etc. Natal, essa coisa toda. O jornal publica na primeira página a matéria de que retrata a separação de um casal. Naquela época no Brasil não se falava nem divórcio, se dizia desquite. Mas enfim, o detalhe é que era o relato da separação de um casal da alta sociedade, né, pessoas ricas. Silvia Serafim e João Timbaú Júnior. Mas a matéria acaba provocando uma tragédia na vida dos Rodrigues. Aliás, talvez a primeira de muitas tragédias. É essa sucessão de tragédias na vida da família que vai levar o Nelson a ter essa inclinação extremamente trágica. Bom, voltando ao caso da matéria. O jornal noticiou então a separação desse casal e colocou, inclusive, a suposta razão dessa separação, que era a infidelidade da esposa, né? A senhora Silvia teria, então, traído o marido. Então, ela, indignada com o conteúdo dessa reportagem, ela se determina a se vingar disso. Então, ela vai até o jornal da família e vai lá querer tirar satisfação com o senhor Mário Rodrigues, o pai do Nelson, de por que ele fez isso, etc. Mas, na verdade, não era nem só tirar satisfação, ela foi para lá disposta a matá-lo. A raiva dela foi tão grande que ela estava disposta a isso. Ela adquiriu uma arma de fogo no mesmo dia e foi para lá. Porém, chegando lá, o Sr. Mário não estava no jornal no momento em que ela chegou. Só estavam o Nelson e o Roberto. O Roberto, como era mais velho, então resolveu atendê-la, né? O Nelson então ficou ali esperando do lado de fora da porta e ele entrou na sala dele com essa senhora para atendê-la, para tentar acalmá-la. Ela entrou na sala, no que ele se vira para fechar a porta, quando ele volta, ela já está com a arma em punho e atinge ele, assim, a sangue frio. Ele acaba não morrendo na hora, mas vem a falecer poucas horas depois. E o Nelson, então, presencia a morte do seu irmão favorito, né? Ele nunca escondeu que o Roberto era seu irmão favorito, sua inspiração. O Roberto também tinha essa coisa meio mórbida nos desenhos dele, etc. Isso atraía o Nelson. Então, ele testemunha essa morte trágica do irmão e isso vai ficar na memória do Nelson para sempre. Isso é um fato que não sai da cabeça dele, nunca influencia diretamente o teor de muitos de seus contos e etc. Alguns meses depois, o pai do Nelson, o Sr. Mário Rodrigues, também morre, no que, em alguns relatos mais apaixonados, tanto do Nelson quanto dos irmãos, eles dizem: meu pai morreu de desgosto, né? Então, o Sr. Mário Rodrigues entra numa profunda depressão, porque o filho, afinal de contas, foi morto por culpa dele, né, entre aspas. O tiro era para ele e acaba atingindo o filho. Então, o pai dele falece alguns meses depois, por volta de março de 1930. E aí, em 1930, durante a Revolução de 30, a Gráfica e a
a redação, a crítica, são perseguidos por esse novo regime político que se instalou ali com a Revolução de 30. Usava-se um termo na época que era empastelar. O jornal foi empastelado, ou seja, foi fechado unilateralmente, não foi porque faliu, porque vendeu, porque nada disso. O governo chegou e falou assim, isso aqui não vai mais funcionar. Pá, fecha, destrói máquina, enfim, uma coisa horrível, realmente. Para uma época que, né, a gente realmente não tinha esse conceito de liberdade de expressão como a gente tem hoje. E aí, então, o pai já não estava mais presente, né, já tinha falecido quando isso aconteceu, o Sr. Mário. Então, a família Rodrigues, sem chefe de família e sem a sua principal fonte, a sua única fonte de renda, que era o jornal. Porque os irmãos trabalhavam ali no jornal com o pai, a mãe e as irmãs eram donas de casa, enfim, as mulheres da família não trabalhavam. Então, isso acaba ocasionando uma decadência financeira que leva eles a passarem fome e dificuldade por muitos anos. Os irmãos Rodrigues acabam tendo que se sujeitar a todo e qualquer tipo de emprego para poderem sustentar a mãe e as irmãs. E é justamente por atuarem em empregos noturnos ou em empregos de ambiente que não era muito saudável, o Nelson e o seu irmão Jofre adquirem tuberculose, que na época era uma doença que não tinha um tratamento específico, especializado como tem hoje, né? Ainda se pode pegar tuberculose hoje em dia, obviamente, mas hoje em dia o tratamento é muito mais fácil. Na época era muito difícil, tanto que o Jofre, o irmão do Nelson, não sobreviveu à doença. O Nelson ainda conseguiu sobreviver ao tratamento.